Top de 5 segundos. Conexão Empresarial, Escritório Virtual e Serviços. RM Med, Consultoria Contábil na área médica. GM Contabilidade, Assessoria Empresarial. Olá, está no ar mais uma edição do podcast Uniconexão. Eu, Abner Nascimento, fui convidado para estar aqui com muita satisfação ao lado de Cristiano Maia, nesse episódio que é super especial. Hoje, dia 20 de novembro, um dia muito importante, e a gente está aqui para fazer um programa super especial, e a gente já começa aqui essa edição do Uniconexão Podcast, pedindo a você que está assistindo que deixe os seus comentários, que compartilhe esse conteúdo, que siga a gente aí. E vamos lá começar esse programa super especial. Hoje, como eu falei, a gente está aqui com um programa em homenagem a esse dia especial, né, que é o Dia da Consciência Negra. E a nossa convidada não podia ser diferente desse tema. A gente trouxe aqui para enaltecer uma carreira inspiradora, uma história inspiradora, a doutora Dorian Soares, para falar da sua carreira, né, dos seus desafios como mulher negra. E a gente vai estar batendo aqui esse bate-papo no Uniconexão Podcast. E a gente, é claro, quer que você fique com a gente até o final. Passa a palavra agora para o Cristiano. Olá, meu querido Abner. Uma grande satisfação estar compartilhando com você essa bancada, em especial também com a nossa convidada. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, gostaria de agradecer a toda a equipe do Uniconexão Estúdio e dizer que hoje, como bem pontuado por você, Abner, 20 de novembro de 2025. Primeiro ano em que, oficialmente, este dia de celebração por igualdade, né, é tido como um feriado nacional, né? E como bem pontuou Abner, hoje nós temos aqui a grande satisfação de receber em nosso estúdio doutora Dorian Soares, ela que foi a primeira mulher, né, representante aí da titular, né, da ADEAN, aqui em Feira de Santana, e temos aqui a grande honra e a grande satisfação de bater esse papo com ela, né, contando um pouco da sua trajetória, contando um pouco aí de toda vivência, né, sobretudo na segurança pública, um ambiente que é extremamente majoritário, masculino, né? Um ambiente que majoritariamente falando é do sexo masculino. E aí, assim, eu gostaria de receber aí a doutora Dorian, fique à vontade, é uma grande satisfação recebê-la e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nesse dia, que para nós é um dia de luta, né? Não é um dia muito de comemorar, é um dia de você realmente se conscientizar. Infelizmente, nós vivemos num país que eu digo, um país negro, num estado negro, mas que os negros ainda são discriminados e violentados, sem medo de errar. Eu tive a honra, porque hoje eu estou aposentada, mas eu tive a honra de pertenço como aposentada ao quadro da Polícia Civil, há cerca de 33 anos atrás, e não foi fácil. Primeiro por ser mulher, 1,60 m, 1,60 m, negra, filha de um mecânico, né? Nascida em Feira de Santana, mas Feira é uma cidade que gosta muito de saber o sobrenome da pessoa, né? A sociedade de Feira é filha de quem? E eu sempre tive orgulho de dizer que eu era filha de Jaime. Sabe? É um homem negro, meu pai era negro, e muito orgulho do homem de caráter que me criou e criou minha irmã. O Dia da Consciência Negra, pra gente que é criado num lar, minha mãe era branca, meu pai negro,
Fruto de quê? Da nossa miscigenação. Minha avó era indígena. E isso é o Brasil. De norte a sul. Verdade. Menos em locais menos, outros mais, mas essa miscigenação. E eu sempre criei minha filha e com quem convive, nós realmente somos iguais. Porque você quer ver a diferença? Entre no necrotério. Pobre, rico, preto, branco, pardo. Todos se deitam naquela pedra. Todos que têm uma morte Sim. violenta são cortados e necropsiados da mesma forma. Todos nós, quando morremos, temos o mesmo destino. Uns são cremados, o outro enterrado e comido pela terra. E eu não entendo uma sociedade discriminar você pelo seu gênero, discriminar você pela sua cor, discriminar você pela roupa que você usa, a forma que você fala. Eu tenho no meu Instagram a lapada da delegada, falando da hipocrisia da sociedade. Nós somos uma sociedade hipócrita, sabe? Porque no Brasil não existe sangue puro, não existe branco, existe mistura de raças. E eu acho que é isso que é a beleza do nosso país. Só que alguns não entendem, né? E você, estatisticamente, você vai para a questão da violência. Quem sofre mais violência na violência de gênero contra a mulher negra. Quem tem menos educação é a mulher negra. Se você for na estatística, quem está abaixo da linha da pobreza, a maioria é negro, né? Um país que foi colonizado por portugueses, e aquela coisa que a gente diz assim, eu acho que eu sou, sabe? E muito se perguntar, você sabe com quem está falando? Verdade. E nós, policiais, temos que fazermos também nossa meia-culpa. De que quando, às vezes, você tem um negro e um branco, você já olha com um olhar discriminatório. Isso tem mudado bastante, porque a gente tem que aprender. Às vezes a gente aprende na dor, né? De que um negro que tem a oportunidade, porque nesse país as oportunidades tá mudando, tá. Mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, é muito mais difícil você entrar na universidade. Porque quando você educa, a pessoa pensa, se eu penso, logo eu existo. Logo existe. Né? Verdade. E é isso que acontece. Então, o povo negro, quando foi liberto, o que foi que aconteceu? Se jogou esse povo no meio da rua, sem eira nem beira. Os escravos estavam livres, entre aspas, mas não tinham trabalho, não ganhavam para se sustentar, eles ficavam aonde? Voltavam para ser escravo indiretamente, em troca de um prato de comida. Pessoas que têm desembargadores, juízes, delegados, fazendeiros, médicos, arquitetos, com profissionais vivendo como se escravo fosse. Sim. E veja, a maioria dessas pessoas são negras, que trabalha dentro de casa por um prato de comida e por uma cama, que às vezes não é nem uma cama, é um colchão no chão. Então é análogo àquela escravidão que tinha das senzalas, que você não tem horário de trabalho.
né? Você está ali à disposição do seu senhor para De quando forma subserviente. Gente, né? na hora E- que ele precisar. Exatamente. E o medo impera, porque aquela pessoa é analfabeta, aquela pessoa está fora do convívio da família dela, aquela pessoa não tem para onde ir. E ela diz assim: o que é que eu vou fazer fora desse muro? Não vai, Verdade. entendeu? Então, esse é um dia, o dia 20 de novembro, de que a gente pare e pense E reflita. que nós Ainda. somos iguais, sabe? Nesse país que você virá num jogo de futebol, um jogador negro, até ainda. hoje, Você vê na Europa, você vê no Brasil, você vê na América do Sul jogar casca de banana. Não tem lógica Não tem. você comparar um ser humano, né, a um animal de forma pejorativa, sabe? Pela cor da pele. Pela cor da cor da pele. Então, eu abro a porta da minha casa, que tem gente assim, eu abro a porta da minha casa para aquelas pessoas que, para mim, merecem estar. E você, como um negro, não merece estar na minha sala. E você vê que não é questão de dinheiro, porque você vê um Vini Júnior da vida, milionário, a discriminação racial que ele sofre. Mas ele não baixa a cabeça. Exatamente. É a atitude que todos nós Eu acho que devemos ter. Exatamente. É lamentável ver Mas, essas ações, essas atitudes por parte de algumas pessoas. mas assim, você sabe com quem está falando? É para lhe intimidar. Uma certa feita eu fui numa loja, não foi nem aqui, foi em Salvador. E aí eu tava de short, sandália rasteira, bem à vontade. Entrei e pedi a atendente, não, eu quero ver isso, ver isso. Não. Se um cachorro entrasse lá, acho que ela fazia um carinho melhor. Pensaria um né? atendimento melhor. Né? E eu insisti, não, porque eu quero ver, não sei o que, pererê, caixa de fósforo, nada. Entrou uma mulher, isso foi há mais de 30 anos. Entrou uma mulher branca, eu era novinha, né? Há mais de 30 anos atrás eu era novinha. E aí entrou uma mulher branca, eu deixei de existir, porque eu já não existia. Já não existia. Né? E ela começou a atender a mulher. A mulher pediu, desceu quase a loja inteira. Aí eu fiquei, né? Observa. Fiquei observando. Aí a mulher desceu quase a loja inteira e não comprou nada. E aí foi descendo uma outra pessoa da parte superior da loja. Aí eu fiz assim, você pode me atender? Aí ela fez, pois não. O que você deseja? Aí eu disse, eu quero isso e isso. Eu saí com 4 sacolas. Aí eu perguntei, quem é a gerente daqui? Aí ela disse assim, sou eu. Eu disse, treine melhor. Isso há mais de 30 anos. Treine sua profissional melhor. Porque roupa, eu não falei nem de cor. Roupa não quer dizer nada. Às vezes entra uma pessoa muito bem arrumada e que vai furtar você. E entra uma pessoa como eu, de short, que tem condições de comprar. A mulher ficou, ela perdeu o chão. A gerente deu aquela olhada fuzilada para ela e ela perdeu o chão. Isso é um ato discriminatório? É. Talvez ela entendeu de que eu, de short, de blusa, com a sandália rasteira, nessa cor, e olha que eu não estava nem queimadinha como eu tô. Como é que funciona? Ou como é que a senhora vê que de repente o judiciário poderia estar... Aí percebe, a gente está trazendo aqui agora... Não, eu acho de que... Mas eu digo assim, é necessário que a gente se imponha, é necessário que a gente apresente, né, provas contra aquela pessoa, contra aquele ato, contra aquela atitude, mas sabemos que muitas vezes quando chega no judiciário, para você comprovar que houve essa discriminação e tudo, talvez isso aí seja algo muito dificultoso e as pessoas terminem aí não conseguindo ou não avançando nesse processo, né? Mas assim, você é violentado... se calar não é o caminho. Você é violentado pelo ato
E você se violenta quando você não toma uma atitude. A dor é maior. Você pode ter até a dor da justiça não ser feita, né? Sim. Porque a justiça não é cega. Né? Da justiça não ser feita. Mas você sabe de que você não se calou. Eu acho que o importante aí é você não se calar. De você denunciar. De você, se você está no supermercado, numa loja, em qualquer lugar, num órgão público, e você é discriminado, bote a boca no trombone. Envergonhe quem está lhe envergonhando. Quando uma pessoa diz assim, quem é essa negra? Essa negra é uma mulher que lutou e luta a vida inteira. Uhum. Quem não presta é você. É você que tem que ter. A pessoa que discrimina é que tem que ter vergonha, não é, né? Gente, não. Sabe? Procure seu lugar, sua negra. Procure seu lugar. Eu não vou dizer sua branca. Eu vou dizer, procure seu lugar, você. Se respeite, porque eu me respeite. E aí, você tem que se impor. E se for o caso, comprovada chame a polícia. Chame a polícia, denuncie, leve o caso, entendeu? O que vai acontecer depois, porque aí você tem que ter prova. É todo um processo. Denuncia uma violência. Sim. Ela sofre a violência 2 vezes. Ela sofre a violência em casa e ela sofre a violência de conviver com aquela dor porque ela não acredita na justiça. Não, procure. A justiça tem que ampará-la. Tá? Você tem que pegar essa vergonha e dizer assim, não, eu procurei e não deu certo. Procure de novo. Ótimo. Uma hora você vai abrir uma porta. Perfeito. Eu fiz uma provocação tratando da justiça, mas a senhora já trouxe aqui uma luz. Para quem está nos assistindo, primeiro passo, comunica o 190. Isso, chama o aí, 190. 190 informa que sofreu aquele tipo de injúria. discriminação, de injúria. E aí, assim, vai ser direcionado. Sua trajetória foi toda aqui em Feira de Santana? Não, eu me formei na Católica, em Salvador, certo? E aí voltei para Feira, advoguei durante 5 anos. Antes de ir para a segurança pública. Isso. E aí caí de paraquedas na segurança pública. Eu sempre digo de que a gente nunca deve dizer a palavra nunca. Nunca, é verdade. Certo? E eu dizia nunca para trabalhar na área criminal. Na minha soberba, eu achava o seguinte... eu, Dorian, me formei na Universidade Católica do Salvador, ser advogada de porta de cadeia. Não. Tanto eu fui trabalhar aqui com a doutora Ana Rita Braga, na época que eu voltei da faculdade, e Ana Rita fazia a área criminal. E quando aparecia que tinha 1, 2 clientes que ela falava, eu disse, não, Ana, pelo amor de Deus, área criminal, não. Não, eu não gosto, não quero. Não fazia. A soberba era tão grande, né? E a gente cai do cavalo, né? Eu digo assim, eu ir para a porta de cadeia, Ana, não vou não. E Deus fez assim, não, filha, tu não vai para a porta, não, tu vai morar na delegacia. Que eu passei 30 anos exato, redondinho, dentro de uma delegacia. Então, a gente nunca deve dizer a palavra nunca, e aí caiu, né, de paraquedas, ser delegada de polícia. Polícia é uma cachaça, você se apaixona, porque a investigação é lindo, né, a coisa mais linda que tem. É você investigar um crime do nada, você... para montar aquele quebra-cabeça e que nada se encaixa, e quando você acha o fio condutor, aí você vai puxando aquele novelo, e aí você entra em êxtase. A verdade é essa. E me apaixonei, fiz o concurso, né? E passei 30 anos. Então, eu tomei essa porrada da vida, eu aprendi que a gente nunca deve dizer a palavra nunca, e a gente nunca deve desmerecer
a profissão, a escolha do outro, né? Que o outro escolheu para sua vida. Exato. Então, eu já trabalhava na área de família, eu advogava, a área já me chamava, a área de família, mas aí eu fui trabalhar com a pior parte, que é essa questão familiar. Porque a dor é muito grande, a dor da mulher, a dor dos filhos, a dor de um filho que presencia o pai assassinar a mãe, o pai espancar a mãe. Então, a dor é grande. Então, a gente trabalha com dores e dor da alma. São dores que a gente também adoece. Né? Porque a gente vai absorvendo. Que por mais profissionalismo que você tenha, não tem. Tem hora de que você desmorona, tem hora que você vê situações. Uma vez mesmo, eu estava trabalhando e fui fazer um levantamento cadavérico. O cara matou a mulher e a filha de 1 ano que estava no colo dela levou um tiro na testa. Não teve na equipe quem não chorasse. Pra gente, assim, foi um dos piores plantões que a gente teve, foi aquele. E a gente passou noite e dia caçando, porque não saía da cabeça da gente a cena. E graças a Deus a gente conseguiu. Não é fácil. Você chegar de madrugada na casa de alguém para você poder dar uma notícia dessa. Seu mensageiro. Exatamente. Infelizmente, a gente trabalha numa área que até uma notícia boa vem de um fato ruim. Quando você consegue aprender um feminicida, né, que você diz à família, nós conseguimos prender, como uma vez eu disse à menina, ela chorando, me dizia assim, doutora, prenda esse miserável, ele matou minha mãe. E aí, quando nós conseguimos prender, você não sente alegria pela prisão, porque a gente não pode trazer a vida daquela mulher, né? Mas até a notícia boa é sobre um fato ruim. Triste, um fato triste. E o detalhe é o seguinte, aqui tem os dois lados da moeda, né? A notícia boa para quem sofreu aquela violência. Exato. Mas, por outro lado, também tem uma mãe também lá do outro lado. Que está chorando, filho fizesse aquilo, exatamente. Né? É a notícia boa só para um lado da moeda e como a senhora apontou, né? Não trará a vida daquela pessoa de volta, né? Mas se faz a justiça. E aí você tem uma outra família também destruída. Exatamente. É porque nesses casos, você destrói tudo. A verdade é essa. Mas a cabeça do homem brasileiro, nós somos a 5ª nação que mais agride mulheres. A 5ª nação, 5º país que mais agride mulheres. A cada 4 minutos, eu estou aqui conversando com você, uma mulher, ela é agredida. E eu fiquei impressionada com um dado. Na pandemia, houve depois um estudo. E a cada hora você enchia um estádio de futebol de agressor. Cada hora. E você fica assim, não, gente, um estádio de futebol, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Imagine, na pandemia, onde a gente tinha um dever de ficar junto, porque não tinha como, para onde você ir. Foi um índice explosivo de violência contra a mulher. E aí começaram os estudos, por que tanta violência? Porque, na verdade, os homens não suportam a presença 24 horas de uma mulher. Como nós também não suportamos, não, viu? Porque não é brincadeira. Então, você tá todos os dias, aquela rotina. Um sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar. Às vezes, geralmente não almoça em casa, só se vê de noite. Até o tempo de brigar é menor. Né? De discutir é menor. E você ter que, obrigado, 24 horas. Aí tudo aquilo que você deixou
debaixo do tapete, começa a aflorar. Essa vinha à tona. Via à tona. E aí o índice muito grande de violência de gênero, de violência contra a mulher, Feminicídio. em virtude da pandemia. Doutora, fatores como droga, alcoolismo, isso ainda faz aumentar esses números? Faz. Porque é engraçado, principalmente o álcool, né? E as mulheres dizem assim, doutora, quando ele não bebe, ele é o melhor marido do mundo. É o melhor parceiro, é o melhor companheiro. Mas quando bebe é o cão. É este cão que pode matar. Verdade. É este cão que agride. Certo? Então, se ele tem problema com álcool, ele tem que se cuidar. Buscar ajuda, né? Buscar ajuda, porque o álcool é uma dependência química. Alcoolismo não tem cura, mas tem tratamento. Né? Você tem que se tratar. É igual a droga. O álcool tira você. O homem, quando. Eu sempre dizia isso na delegacia. O homem, quando ele tá bebendo, ele é o homem mais bonito do mundo, é o mais gostoso, é mais rico, é um negócio. E é o mais forte. Porque o álcool lhe tira a inibição de fazer o freio moral. Então você tem vontade de esganar aquela pessoa, mas você tem um freio moral de que eu não posso fazer isso. E o álcool vai lhe desinibir, como a droga também. Ah, mas ele estava sob efeito de álcool. Beleza, então ele tem que se tratar. Por isso deixou de ser crime? Não, é crime. Continua sendo crime. Estava sob efeito de droga, continua sendo crime. Ele tem que se tratar. Agora, tem casos de que a mulher, ela, não é que ela aceite, mas ela investe naquele tratamento. Mas se ele não quiser, meu amigo, se tratar, primeiro admitir que tem problema com álcool. É isso que eu ia pontuar. Porque, assim, o primeiro passo para um tratamento, seja por dependência química, alcoólica, o primeiro passo, a primeira mudança, ela tem que se dar de dentro para fora. E do cidadão. E do cidadão. Não adianta dizer assim, eu quero, mas você não quer, acabou. Não resolve. Não vai resolver nada. O primeiro passo é a pessoa dizer assim, eu não aguento mais isso. Né? E tentar dar um basta ali e se entregar para o tratamento. E dizer assim, eu preciso de você, eu preciso de sua ajuda, eu quero sair disso. Aí sim, pode ser que eles retomem com muitas cicatrizes, com muitas mágoas, mas eles podem reconstruir essa família. Agora, tem homens que não precisam de álcool e droga, não. Eles são agressivos mesmo, porque foram educados a achar que nós, mulheres, somos propriedade. Aí eu me volto também à questão da miscigenação, né? Vamos lá. Hoje vivemos no Brasil, um país mestiço, né? Temos raízes aí por várias origens, dentre elas a maciça africana. Né? Falamos aqui de racismo, mas estamos falando também de machismo, né? Que é uma forma de discriminação. Com certeza. É uma forma arbitrária e que deve ser combatida de igual modo. Como a questão do racismo, como nós pontuamos. Racismo, machismo, você tem que... Isso é um mal da sociedade que tem que ser... Eu sempre digo assim, eu não quero ser superior a um homem. Eu sou diferente de um homem. Sim. Força física, eu sou mais inteligente, sabe? Porque existe um estudo de que nós mulheres somos mais... Mas isso aí é muito tranquilo. Nós somos muito mais inteligentes do que vocês. Ponto. Né? Ponto. Mas assim, eu não quero estar jogando na cara de vocês a minha inteligência, não. Não, de jeito algum. Mas a gente não quer estar à frente do homem, mas muito menos atrás. Quando você quer conviver com a pessoa, conviver em sociedade, eu quero caminhar lado a lado. Até no setor de trabalho, quando eu cheguei, literalmente eu tive que arrombar portas. Aí você tem que aprender a falar mais alto,
Tá? E não é legal. Mas você tem que se impor, porque senão, neguinho, o que é que essa mulher... Aguardar que os outros tenham esse reconhecimento é difícil. Aí muitas vezes você precisa. Eu me realmente. impor. Vem cá, é essa mulher, de onde ela veio? Que tá mandando em mim, policiais que começaram a trabalhar comigo. Chegou agora? Chegou agora Né? e tá mandando em mim? Essa mulher, 1,60 m, essa negra, veio de onde? Até ter o nome reconhecido. Eita! Doriana, a trajetória foi E aí, eu longa, tive né? que Desbravar, desbravar, né? arrombar a porta Uhum. mesmo e dizer assim: eu sou Dorean, eu tô aqui para trabalhar junto de vocês. E o que eu demonstrei à minha equipe foi isso. Eu não quero aqui ser melhor, eu quero aprender, porque eu cheguei verde, né? Eu não sabia. E eu tive grandes professoras. Eu tive excelente, inclusive uma mulher negra, linda, maravilhosa, Dênia. Certo? Eu tive Marilde, eu tive Maria, e me disseram assim: se faz polícia desse jeito. E eu comecei a caminhar junto. Então, se a delegacia tinha um furo, não era meu, era da equipe. Porque quem não sabe trabalhar em equipe, vai trabalhar sozinho, porque não adianta. Porque você, a base de chicote, você tem que fazer. Não. Polícia, hierarquia, disciplina. Mas você tem que conquistar aquela equipe para trabalhar, para você ter resultado. Aí eu vou muito pro conceito de equipe, né? É diferente de grupo. Com certeza! Aí realmente tem que ser trabalhado. Você é chefe ou você é líder? Exatamente. Qual é a sua escolha? Você é chefe? Chefe é o que manda. Líder, lidera. Exato. Líder, divide. A liderança tem que ser essa. De você dividir tarefas para você chegar a um propósito comum para todo mundo. Eu não venci, nós vencemos. É diferente. Entendeu? Então, eu tive no início, eu tive algumas dificuldades, certo? Mas depois não. Depois a equipe me abraçou e levantou meu nome. Levantou seu nome. Nós Entendeu? estávamos conversando antes da senhora chegar aqui, nos bastidores, né? Quando estava como titular da DEAN, muitos falavam: eita, rapaz, você cair na mão de Dorean, você tá... Aí já tinha esse nome, né? Consolidado. Mas não era o meu nome, era Mas o é nome isso. da equipe que A foi equipe construída. que foi construída. Né? Entendeu? A equipe que foi construiu construída. esse nome. Exatamente. Aí A personificou. competência, ela não é só de Dorean. Não, A de jeito competência é algum. da equipe. De jeito algum. Não Às vezes, se pediam uma ordem de serviço, quem ia para a rua era quem me trazia. E se essa pessoa que foi para a rua, como Dênia, como Marilde, como Nancy, como Mari, não fosse, acabou. Andorinha só, meu amigo, não faz verão de jeito nenhum. E é isso que as pessoas têm que entender. E eu sempre na minha vida, inclusive na minha vida pessoal, eu sou casada há mais de 40 anos. É fácil de jeito algum. Convivência, meu amigo, com o mesmo homem, 40 anos, é difícil. Entendeu? Mas ele entendeu de que eu não queria e não quero andar na frente dele. E ele entendeu de que nós somos parceiros. Isso é o que importa. Porque é difícil você conviver com a pessoa como Dorean. É difícil. Uma pessoa que não tinha horário de trabalho, que não tinha finais de semana, nem para ele, nem para filho, nem para nada. É difícil. E abala a família, abalou. Mas a gente tinha um propósito comum, né? A gente sabia que existia ali, naquele relacionamento, algo a mais. E que isso tinha que ser preservado. Sobretudo o respeito, não é, doutora? Exatamente. Sobretudo o respeito, reconhecer essas diferenças, que somos seres humanos, buscamos igualdades de oportunidades, igualdades raciais,
toda forma de igualdade. De igualdade, e você, né? você E é tem que... preciso entender justamente isso, né? Cada ser humano não é igual ao outro. A gente procura precisa igualdade com respeitar. seres humanos diferentes. Com seres humanos Respeitando cada diferentes. A um. base central é o respeito. Eu tenho que lhe conhecer e saber até onde eu posso ir. E eu tenho que respeitar. Não é porque você é branco, tem um cabelo liso, ou tem um cabelo black, ou tem... Eu acho lindo uns cabelos que tem black, eu acho lindo. Às vezes eu paro assim e disse, poxa, seu cabelo tá lindo, seu cabelo é bonito. E essa mulher, ela tem que dizer assim, meu cabelo é lindo. E não permitir que ninguém... Se autovalorizar. E se Porque a gente autovalorizar. percebe muitas pessoas copiando a moda. A moda. Né? É o modismo, Ah, né? o meu cabelo tem... a moda é o cabelo liso. E aí você alisa o cabelo. Você acaba seu cabelo. Você perde sua identidade. Como eu digo agora aqui que as pessoas estão enlouquecendo, às vezes fazendo... já muda de harmonização. E você perde... Eu digo assim, ó, tudo que a gente faz para melhorar na vida, beleza. Eu mesmo boto meu botoxzinho, meu preenchimento, mas eu não posso perder a minha sua identidade. Perfeito. Eu tenho que me olhar no espelho e dizer assim, essa é Dorean. Porque na hora que você... Alguma coisa errada tem. Que você não se reconhece, como tem muitas mulheres que tem um cabelo maravilhoso, black, e aí alisa para ficar, não, meu cabelo é liso. E não é. E não é. Você não nasceu. Isso é uma característica genética. Então você tem que valorizar aquilo que você suas tem. origens. É negar suas origens. E nós aqui não adianta. A gente tem os 2 pés na África. A gente veio de lá. Exatamente. Certo? Um continente tão lindo, tão maravilhoso e tão rico de cultura. Verdade. Certo? Quem bem pudesse, faria uma viagem à África. Conhecer, voltar às suas origens. E é como fala de origem mesmo, quando eu fui a Você África, que morou lá. Eu morei na África, e aí eu fui buscar minha raiz genealógica, eu descobri que a avó do meu pai era angolana. Né? E eu fui para Angola. Eu acho que toda a minha família, pelo menos da minha geração, eu fui o único a conhecer a África. Né? E assim, isso para mim foi muito bacana, porque como a doutora falou, né? Se você buscar a sua raiz, sua árvore genealógica, você vai encontrar raiz na África. Com certeza. Né? Os negros que vieram para o Brasil, para trabalhar no Brasil, vieram de lá e eram escravizados, né, coisa por outros negros. Que é uma passagem triste. Né? O dinheiro sempre falando mais alto. Né? A comercialização de pessoas, né? Como de fato acontecia. Né? A doutora está trazendo aqui alguns temas que nós tínhamos colocado no script, assim, mas de uma forma assim, muito, muito contagiante, né? De uma forma assim, muito própria, né? E isso que é bacana. Já falamos aqui sobre toda essa trajetória, falamos da origem dela, né? Feira de Santana, não sabia que a doutora era de Feira. Estou nascida e criada em Feira de Santana. Amo minha cidade. Amo. Minha cidade também. Amo minha cidade. Eu digo que Feira só falta uma praia, né? Só falta uma praia. Nem Cabo Sul. Mas aqui, né? Aqui, pra mim, eu sempre aqui digo assim, temos o Rio Jacuípe. Pra feira, porque eu sou a mulher da praia. Da praia. Aí, pra feira ser perfeita, só faltava mesmo assim, ali na noite ser a nossa praia e tal. Mais tranquilo, mas eu amo minha cidade. Respeito. Feira de Santana é uma cidade extremamente acolhedora. Acolhe todo mundo. Verdade. Acolhe todo mundo. Se você começar com 10 pessoas, 5 ou 6 ali, não é de Feira de Santana, veio para passar um tempo, acaba morando, ficando e morando em Feira de Santana. Então, Feira realmente é uma cidade acolhedora. Aí eu digo assim, quem trabalha em Feira, trabalha em qualquer lugar do país. Por aqui se passa de tudo, principalmente na área criminal. Tem coisas que começam em Feira de Santana, tem investigações que começa onde? Em Feira de Santana. Essa questão do escândalo do INSS. Sim, começou por Feira. Começou por Feira de Santana. Uma mulher negra, analfabeta, entendeu? Que não abriu mão de seus direitos. Eu vi a entrevista do promotor que ficou assim, disse, porque ela está aqui todo dia e ela obrigava o neto a levá-la na promotoria.
Ela não se comportou. Ela não. Não. Aí, você tá entendendo? Que se ela A se partir dela, veja, contentasse. foi um boom É, nacional. se ela se contentasse, Continuava tava aí ali, até hoje. a roubalheira, né? Você tá entendendo? Então, assim, ela não tinha um conhecimento, mas ela sabia que alguma coisa é errada. Tá vendo? Não, se eu não pedir isso, por que que tá aqui? E às vezes a gente deixa passar, Verdade. né? E aí é um exemplo a ser seguido. Exatamente. Denúncia. Não, eu vou atrás do meu direito. Se não viu a primeira, a segunda, a terceira, na quarta ou quinta me ouvem. Exatamente. E a senhora, como pioneira lá da DEAN, doutora, me diga como é que foi isso aí. Quando a senhora passou pela Secretaria de Segurança, iniciou por onde e como chegou até a DEAN? Na verdade, antigamente existia o que se chamava o delegado calça curta. O que era o delegado calça curta? Que era nomeado pelo governador. E na época, em 1900 antigamente, 1900 antigamente, eu fui convidada, na época ele era deputado estadual, que hoje é o atual prefeito, José Ronaldo, para assumir esse cargo. E a minha primeira resposta qual foi? Não. Não. E Ronaldo era muito amigo de meu pai. Uhum. E aí surgiu a oportunidade e tal, e ele perguntou se eu gostaria. E, na minha soberba, Não. não. Não quero, delegacia, não, se o senhor puder me arranjar outra coisa e tal, tudo bem, mas delegacia não. E aí, mas é Deus realmente, é cada lição que dá a vida da gente. Isso foi uma conversa lá em casa com o painho e tal, eu estava grávida de 7 meses. Passou, foi embora, eu não lembrei mais, continuei trabalhando. E aí, um dia, não, o telefone toca lá em casa, eu atendo. Aí Ronaldo fez assim, bom dia. Eu nem conhecia a voz, eu fiz bom dia. Aí ele disse assim, aqui é José Ronaldo. Aí eu disse, o senhor quer falar com o painho? Ele fez, não, é com você mesmo. Eu quero sua resposta agora, porque eu vou estar com o governador agora de manhã. Estou saindo de feira e eu quero saber se você aceita a proposta. Na hora, eu disse, esse homem é louco? Eu já tinha dito não. Mas eu não tive. Acredite em Deus, não acredite em mim. Eu fiz assim, eu aceito. Na hora que eu disse eu aceito, ele desligou o telefone. Eu não tive mais oportunidade. E eu desabei no choro, dizendo assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque Painho ensinou a gente de que palavra dada não se volta atrás. Aquela palavra de fio de bigode. Uhum. Então, se você deu a palavra que vai fazer, você vai fazer. Aí eu já acordei Painho aos prantos, chorando. Que no coisa. Painho fez assim, pra que você disse que aceitava? Você vai. Isso eu grávida. Mulher feita. E eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, não, eu vou rezar que não vai dar certo. Né? Para eu não precisar voltar atrás, né? Não pronto, dando certo, eu vou me fingir de morta. E assim eu me fiz, né? Pari. Com 45 dias, Ronaldo liga de novo lá para casa e diz assim, sua nomeação está no Diário Oficial. Você marque logo a data de tomar posse. Assim, foi dessa forma. Eu fui jogada em uma delegacia, porque hoje eu entendo de que era a minha missão de vida. Verdade. Né? Lá atrás, eu não tinha essa noção. Eu fui porque eu tinha dado a palavra, certo? E eu ainda pensei assim, se não der certo, eu não me adaptar, eu fui, cumpri a palavra, mas não deu certo. Muito obrigado, deputado e tal. Nomeei outra pessoa, mas não é minha cara. E aí, com menos de um mês, eu estava completamente apaixonada pela polícia e passei 30 anos
de minha vida dentro de uma delegacia. E não me arrependo, sabe? Tanto é que quando eu me aposentei, eu continuei a falar para mulheres, porque eu tenho um Instagram que eu falo para mulheres de tudo. Hoje eu falo a questão da mulher 40, 50, 60 a mais, e falo da violência também, porque infelizmente é um assunto que não sai de pauta. Verdade. Eu queria muito não precisar mais falar de violência contra a mulher. Eu queria muito chegar hoje e dizer assim, hoje é o dia da consciência negra, tá tudo lindo, não existe mais discriminação. Mas infelizmente, não. Certo? Ainda não é uma realidade. E aí eu caí de paraquedas na delegacia de atendimento, que já tinha tido uma titular, que foi doutora Dice. A primeira foi doutora Dice. Ela veio de Salvador quando foi fundada. Ela veio de Salvador, mas ela ficou pouco tempo. Ela ficou aqui, se eu não me engano, uns 6 a 9 meses, certo? E aí eu assumi a delegacia e passei quase 5 anos como titular da DEAN. E o que foi que aconteceu? Como eu me apaixonei, aí Deus disse assim, tu não disse que não queria ser polícia e agora eu fiz concurso para a Polícia Civil e passei. Passou. Né? E aí eu dizia assim que eu estava de mini saia, tinha eu e outros colegas, aí eu vesti a saia louca. Aí vesti a saia da Polícia Civil e é minha casa, continua sendo minha casa, porque eu digo assim, policial aposentado continua sendo policial. A gente deixa de ser policial quando a gente morre ou quando é exonerada bem do serviço público. Então, continua sendo minha casa e eu continuo sendo voz, né? Da mulher negra, Sim. Da mulher que é espancada, da mulher que está meio perdida, e que às vezes eu também me perco, e a gente está tudo junto, misturado, e é onde eu discuto no sentido bom, né? Coloco para fora as minhas experiências para que eu possa ajudar outras mulheres. Então, eu realmente tinha que passar pela DEAN. Eu realmente tinha que aceitar, porque ali foi a mão de Deus, quando disse assim, tu tem uma missão na vida e você vai cumprir essa missão, certo? E aí eu aceitei, e hoje eu digo assim, graças a Deus, eu aceitei. Porque o que eu tenho na vida, em termos econômicos, foi a polícia que me deu, né? A gente tem herança, não sei o quê, mas assim, o que foi conquistado foi através da polícia. E a bagagem de vida que eu tenho, a mulher que eu sou hoje, que eu fui forjada, foi dentro de uma delegacia de polícia, né? Chorando, tem horas que a gente chora, tem hora que a gente se desespera, tem hora que a gente fica muito alegre quando a gente consegue chegar a um autor de um homicídio, a fechar o inquérito, quando você é reconhecida, entendeu? Pelo trabalho feito. Então, todas essas emoções eu tive como delegada de polícia. Então, eu não... Hoje, você me pergunta assim, você se vê em outra profissão? Eu digo, de jeito algum. Eu sou delegada de polícia com muito orgulho. Doutora, eu queria ouvir uma situação aqui que a gente, hoje com a internet, com tudo chegando tão rápido as informações, a gente ouve muita questão assim da justiça. A gente sabe que houve muita evolução, né? Por exemplo, há um tempo atrás a gente não via, por exemplo, coisas como assédio moral, que hoje protege, né, a mulher, a pessoa dentro do trabalho. A gente falou aqui de respeito em relação à mulher, a racismo, a tudo. Mas ainda existe essa coisa da justiça. Qual a sua perspectiva, qual a sua opinião? Tem coisas que precisam melhorar ainda? Com certeza, amigo, eu acho que a vida é uma constante evolução em tudo. É sua vida pessoal, sua vida profissional, a justiça, é o executivo. Não existe o governo bom. Pode melhorar? Pode, nesse aspecto, naquele outro. E a justiça, ela tem que estar em evolução, né? Porque a justiça trata de direitos e deveres. Só que, dezenas de anos atrás, adultério era crime. Com a evolução da sociedade, saiu do Código Penal. Tem lógica. Quer dizer que o homem que adulta era tudo jóia, a mulher não, né?
E não tem essa... Então, as leis, elas têm que evoluir. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma evolução da Constituição Federal, da proteção integral da criança e do adolescente. Certo? A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só veio porque o Brasil ia ser condenado pela OEA pelo crime que Maria da Penha sofreu, as 2 tentativas de homicídio, e que não era julgado. Quando eu era da DEAN, meu Deus do céu, uma lesão corporal podia passar séculos até chegar à justiça, entendeu? Hoje não existia medida protetiva. Ó a evolução. E hoje a medida protetiva, ela salva vidas. Então tem que melhorar muito, né? Os costumes estão mudando, certo? Internet, em 1990, alguém ouvia falar? Eu lembro que eu estava na delegacia, quando chegou uma pessoa lá com um celular, aquele tijolão enorme, né? Olha a evolução. Crime de internet. Não existia. Estupro virtual. E tudo isso, assédio sexual, assédio moral, importunação, são leis. Violência psicológica, que hoje é tipificado como crime, são leis que foi a sociedade que exigiu a mudança da justiça. E eu espero que exija mais ainda, sabe? E que vá transformando. Agora, não se transforma a vida das pessoas só através de lei. Se transforma a vida das pessoas através da educação. Sabe? Essa geração que está aí, essa geração nova, tem que entender de que nós, mulheres, não somos propriedade do homem. Infelizmente, sabia que o índice de jovens agressores são grandes. Você pensa assim, pô, um jovem que tem acesso à internet, que tem acesso ao mundo, num clique, esse jovem é um jovem agressor. Aí você disse, meu Deus do céu, quer dizer, é dele, é do que ele foi criado, do que o pai passa para ele, do que a família, do que a sociedade, de que ele enxergar a mulher só como um produto, sabe? De dele diferenciar aquela mulher, porque ainda hoje, infelizmente, existe aquela eu vou pegar para sair, a outra eu quero para casar. Aí você diz assim, não, eu ouvi outro dia isso, eu fiz, oi? Aí ele olhou assim para mim, eu digo, tu tá em que século? Um menino. Não, tia, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu digo, não, você quis dizer isso mesmo. Sabe? E não existe isso, mulher para casar, mulher para ficar. Mulher é para se amar. Mulher e homem é para se respeitarem. Se vai dar certo ou não, o tempo é que vai dizer. Sabe? Mas ele é criado dessa forma. Nós, pais, temos uma grande culpa. Né? Você cria um filho diferente do que você cria uma filha. Me recordo que algum tempo atrás, a gente, falando da questão de criação, a mulher era sempre a dona de casa para cuidar das bonecas, para cuidar do lar, da casa. E o homem geralmente era aquele garanhão, né? Era para pegar um bocado de mulher. Se eu tenho um filho, meu bode tá todo. Quantos anos? Exatamente. E a filha, você que prenda a sua cabra. Ó que loucura. É loucura mesmo. Loucura. E você tem. E você tem. Você educa o menino sem forrar a cama dele. A menina, ela tem que aprender a forrar. Meu Deus do céu. É lamentável. Então, esse menino é produto do meio que ele tá. Exatamente. Essa juventude que tá aí, apesar de tanta informação que ele tem. Entendeu? Com base nessa fala, doutora, qual mensagem a senhora traria para estes jovens, né, que ainda trazem, né, de maneira assim enraizada essa cultura, ou que acredita que talvez ele não possa alcançar outros horizontes? Se tratem, enfim, se tratem, vocês estão doentes, sabe? Uma geração que a gente vê jovens que não têm perspectiva, jovens que não querem estudar,
jovens que estão recebendo tudo na mão e jovens que não sabem ouvir não. Porque eu cresci e agradeço a Deus tendo limite. Então, jovens sem limite. Porque o pai e a mãe tá tão em busca de assim, não, eu tenho que dar tudo a meu filho que eu não tive. Beleza, beleza. Mas você não impõe limite ao que você tá dando. E aí você cria monstrinhos que vão se virar contra você mesmo. Jovens, eu lembro que quando eu estudava, antigamente era o 2º grau, eu converso, né, gente? Não, fica à vontade. Fica à vontade. Que era o 2º grau. Eu tinha que estudar. Só existia na época 2 faculdades. Eu sou do século XX, viu, gente? Só existia 2 faculdades, que era a católica e a federal, que tinha direito. E eu tinha que passar em Salvador, porque eu queria sair de casa. Eu ia morar com a irmã, sabe? Com a tia minha. Mas não era. Eu ia sair de casa. Ia sair de casa. Eu ia ter independência. Eu ia poder pegar um ônibus, eu ia poder sair, eu ia estar na faculdade. Hoje sem contar sair de feira e ir pra capital. Exato. Eu estava morando em Salvador. Menino, hoje você vê homem de 30 anos, 40 anos dentro de casa. Aí diz assim, não, você é de casa para pagar água, luz, aluguel, não sei. Eu tô aqui com meu pai e minha mãe. E diz que o Senhor, Deus do universo. Ou seja, não é nada demais você querer ficar com pai e mãe, mas é você não querer assumir responsabilidades. Né? É você correr atrás do seu, sabe? Dizer, eu tenho o meu dinheiro, meu Deus, assim, o primeiro carro que eu comprei com meu dinheiro, a primeira conquista, a minha primeira casa, a minha primeira bicicleta, não importa. A gente não vê essa ambição do jovem, sabe? Ah, se for fácil, eu faço. Se não for, eu volto para minha casa, volto para minha cama, para minha internet. E aí, onde você vê jovem hoje que não paquera, porque a paquera toda é na internet. Virtual, né? É virtual. É a geração virtual. O pessoal se apaixona pela... meu Deus. Até pelo Agora, fake lá do outro lado. Né? Agora, se você não marca, quando você marca um encontro, que você vai, a pessoa não abre a boca. Tem o que conversar. Porque você conversa com a tela. Né? Não tem mais o frio da barriga, que você já experimentou, aquela coisa de conhecer a garota, de não sei o quê. Não tem a conquista, sabe? Não tem dizer assim, eu vou conquistar fulano, eu vou conquistar fulana. É tudo na mão. É tudo na mão. E tudo que é fácil, mas vai fácil. Vai fácil. Não, você não tem um gostinho da vitória e da conquista. Então, levantem, vão viver. O que eu digo? Estudem, mudem a cabeça. Porque eu tenho muita pena dessa geração que não tem propósito de vida. Você conversa com um jovem hoje, não são todos, mas assim, uma grande maioria não tem propósito de vida. Não tem aquela que assim, ambição não é você querer nada de ninguém, não. É você querer conquistar o seu. Você trabalhar, ter sua autonomia. Você não vê isso. Ah, porque você está estudando direito. Ah, passei no Enem, na faculdade, foi o que me chamou. E você gosta? Não. Mas passei, vou ver o que é que vai dar. Meu Deus do céu, você tem que ser empolgado. Você pode fazer qualquer faculdade, agora você tem que querer estar ali naquele lugar, porque você vai ser diferente. Sabe? Você pode fazer medicina, você pode fazer educação física, relações internacionais, não importa. Eu quero estar aqui nesse lugar, esse lugar é meu, esse lugar me pertence. Aí é onde eu pulo do gato. Ter sonhos, né? Ter sonhos de crescer naquela profissão. Quando você é mais um... Quando eu estava na faculdade ensinando, eu dizia assim, sabe qual é o pulo do gato para você ser um excelente advogado? Amar o que você faz. Porque quando você ama, você se doa. Quando você se doa, você é melhor daquele que faz o dever de casa. Esse é o pulo do gato. E não é só em direito, não, em qualquer profissão. É procurar estudar.
Um dia eu estava dizendo a uma pessoa que a prática é muito bom, é excelente, mas você tem que ter teoria. Até para você colocar em prática, você tem que ter teoria, sabe? Você tem que estudar, botar assim, sabe? Se sentar e dizer assim, eu vou ser diferente. E quando você, nesse país, é negro, que você é discriminado, a sua diferença está aí. Aí eu volto para o ponto que a gente começou. O que é que liberta? A educação. A educação. E a educação de uma forma apaixonada. Porque aí você dá o seu pulo do gato. Qualquer Faz o profissão. diferencial, Você é diferente na sua profissão como contador, porque você gosta Sim. de ser contador. Hoje você está aliando direito e contabilidade, que tem muito a ver. E se você, com 50 anos, está sentado, senta todas as noites numa faculdade para assistir aula, que tem dia que você tá para morrer e dizer assim, o que é que eu tô fazendo aqui depois de um dia de trabalho? Aí você volta e diz assim, eu tô conquistando o meu sonho. É esse o seu diferencial. Você tá entendendo? Então você não vai ser mais um advogado, você vai ser o advogado. A diferença. E qualquer profissão, não é só advogado, não. Sim. Então, assim, corra atrás de seu sonho. Seja o diferencial em qualquer... Mas estude. Estude, estude, estude. Não existe nada que liberte mais na vida do que conhecimento. Já falei demais. Maravilha, maravilha. Abner, fica à vontade para... Eu gostaria de te agradecer, né, em nome aqui do podcast Uniconexão, por dividir as suas experiências, sua história, que é inspiradora, né? A gente falava aqui, né, antes de começar o podcast, da sua história, que foi marcante até na vida da gente também, a gente lembra disso. Então, muito obrigado. Acho que a sua história vai incentivar muita gente, né, Cristiano? Com certeza. Vai continuar assistindo o nosso podcast aí. É isso aí. Não tem dúvida que muitas mulheres se inspiram também, né? Exato. Que esse nosso bate-papo, essa sua história, essa sua experiência de vida, de fato, vem a inspirar muitas mulheres, sobretudo negras, né? Não podemos também nos refutar e esquecer que estamos hoje trazendo a temática, né? A temática principal. Principal, que é esse momento de conscientização, né? Esse momento de reflexão, né? Das lutas, das dificuldades que enfrentamos e que aqui temos um exemplo vivo, né? Que traz na sua trajetória as cicatrizes, né? Do tempo, mas sobretudo os louros da vitória. Né? E eu só agradecer a vocês por essa oportunidade de poder falar e de estar continuando a cumprir minha missão, que realmente é inspirar mulheres. E dizer assim, ó, eu sou a prova viva de que eu vim de uma família pobre, certo? Mas muito honesta, com muito caráter, e que tinha como principal meta educar meu pai e minha mãe, educar as duas filhas, que elas se formassem. Missão cumpridíssima dos meus pais, tá entendendo? E foi a nossa libertação, que mesmo sendo filha de um negro, semi-analfabeto, com toda dificuldade, meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, tenho o maior orgulho de dizer que minha mãe vendia ovo, depois vendeu ouro, minha mãe fazia camisa, porque ninguém vai saber aqui, Volta ao Mundo, que era um tecido antiguíssimo, entendeu? Para poder, como ela me dizia assim, quando eu dizia assim, não quero comer não, aí ela dizia assim, você sabe por que você enjeita essa comida? Porque você não sabe o que é fome. Ou seja, em algum momento ela soube o que era a fome. Você não sabe o que é você ir para a escola de manhã com café com farinha. Porque quando meu avô morreu, deixou minha avó, que não fazia, era dona de casa, com 10 filhos, para ela criar. Então a dificuldade foi muito grande da minha mãe, do meu pai, certo? Meu pai era aqui de Ipuaçu. A minha mãe é lá da região de Cipó, certo? Mas souberam criar e libertar a minha e minha irmã através da educação. Então, tudo é possível quando você tem um sonho, quando você tem um propósito. E você não se desvia dele.
Então, as coisas para a gente nunca foram fáceis, mas não foram impossíveis. Então, eu sou prova viva e eu quero realmente continuar falando para mulheres. Esse é o meu propósito. Até o dia que Deus me chamar, espero que Ele me esqueça um pouco, tal, né? Certo? Mas é esse coisa assim, se liberte através da educação. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, doutora Doriane. Muito obrigado à equipe do Uniconexão. Estamos chegando ao final desse episódio, né? Quero disponibilizar as portas do nosso estúdio, estão abertas para a senhora. Né? A senhora também como uma boa comunicadora hoje, né? E hoje eu tenho visto ali nas redes sociais também, né? Muitas lives e, enfim, esse estúdio também é seu. Obrigada, Ok. obrigada. E obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar. E eu falo muito, viu? Muito Maravilha. obrigada mesmo. Ao final desse episódio, né, Cristiano, a gente tá aqui com a sensação de gratidão por tudo que a gente conviveu aqui nesse podcast hoje, nesse bate-papo, e também missão cumprida, né? Missão cumprida, é Nesse verdade. podcast, que aí a gente aproveita e pede para quem está assistindo a gente que compartilhe esse conteúdo, envia aí para sua mãe, para sua irmã, enfim, para todos. Compartilha aí, não esquece não, se inscreve no nosso canal para esse conteúdos como esse, né, de conscientização, né, Cristiano? Possam Exatamente. cada vez mais Alcançar. Transformar vidas. Transformar vidas. É isso. E a gente veio para o mundo para isso, né? Não Pra isso transformar aí. vidas. Verdade. As nossas e de quem de quem as pessoas permitem que a gente transforme. Exatamente. Até o próximo, então. Uniconexão Podcast. Oferecimento: Conexão Empresarial, Escritório Virtual e Serviços, GM Contabilidade, Assessoria Empresarial e RM Med, Consultoria Contábil na área médica.